Boa tarde a todos. Eu quero desejar boas-vindas a todos os servidores que estão no nosso mais um evento do nosso curso do nosso plano de capacitação em contratações. Voltando a comentar sobre esse curso, para os que estão aqui hoje pela primeira vez, essa capacitação é fruto de todo um planejamento bianual sobre esse tema, pensado justamente em capacitar a todos que trabalham com contratações, independente da área em que estejam, que tenham esse assunto como seu objetivo. E a ideia esse ano, então, foi fazer nessa modalidade de pequenas lives, com lives muito pontuais. Os assuntos têm um encadeamento e um propósito de estar após o outro. Essa programação toda, ela ficará gravada, essas aulas, na página da escola. Então, isso também é bem importante, que vocês divulguem a outros colegas. Alguns temas, então, que já passaram, estão lá gravados, a aula fica toda gravada. E os temas a seguir, que nós temos uma programação para o ano todo, está, então, sendo sempre contemplada e anunciada pela página da escola e também pelos e-mails. Antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, só vou, então, informar que a frequência, como sempre, é colocada no chat, que o local no chat é também para perguntas e indagações, que também vão ser respondidas, e que também nós temos essa modalidade da questão da interpretação de Libras. Nós temos conosco a interpretação de Libras, e caso alguém necessite, ele pode, então, individualmente, ali embaixo, na barra de ferramentas do Zoom, tem um ícone chamado interpretação, ou quem está em inglês, né, interpretation. Então, quem deseja utilizar a linguagem de Libras, a linguagem de sinais, pode apertar ali, que vai estar a pessoa para a tradução em Libras. Acho que feitos os avisos iniciais, então, hoje o nosso tema é específico sobre fluxos nos processos da contratação. Nós sabemos que a contratações, ela andou mudando também, e muda bastante, né, por portarias, por resoluções, e o tribunal, então, estabeleceu, já pela experiência, um determinado fluxo, de como que acontece e para onde que vai determinadas peças dessa grande experiência que é compras, para onde que vai. E hoje, então, para tratar especificamente desse tema, né, nós convidamos a Caroline da Cunha Vieira, que é a nossa servidora lotada na direção geral. Aqui nós damos as boas-vindas. Carol, muito obrigada por aceitar estar à frente, né, nessa nossa live de hoje, bem como também a Carol e outros que estão aqui presentes também participam do grupo de trabalho das contratações, fruto do qual nós temos, então, esse plano bianual de capacitações. E também, então, fico, assim, bem feliz que essas capacitações têm um número expressivo de servidores. Convido a todos também a convidarem outros colegas que ainda não estão, porque, de fato, o que nós desejamos é que o fluxo e as nossas compras sejam cada vez mais eficientes, cada vez mais até fáceis de fazer, e cada vez mais nós possamos também compartilhar as nossas melhores práticas. Então, essas anotações, aquilo que for feito, aquilo que deu certo, aquelas compras, às vezes, que são mais inusitadas, ou as mais difíceis, ou até as mais corriqueiras, que nós realmente tenhamos esse fluxo e possamos compartilhar. Então, aqui, através dessa capacitação, também é uma forma de nós estarmos vendo isso em conjunto e sabermos, olhando aqui no Zoom, uns aos outros, quem está em todas as nossas áreas do nosso tribunal. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e Carol, super bem-vinda. Também agradeço ao Sandro pelo nosso apoio técnico, e passo a palavra, então, para a Carol, que hoje vai estar conosco nessa live. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos. Estamos com 69 pessoas, é bastante gente, eu acho bem legal o interesse do pessoal pelo tema. Eu sou a Caroline, assessora da Diretoria Geral, como a Cláudia falou,
e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fluxo dos processos de contratação, né? O que eu vou tratar hoje nessa live? Eu vou falar do fluxo da parte interna da contratação, do planejamento interno da contratação. Ou seja, eu vou falar sobre o que acontece do processo, do momento em que eu abro meu DOD, protocolo meu DFD, até o momento da publicação do edital, tá? Eu vou apresentar fazer uma apresentaçãozinha aqui. Eu ia falar PowerPoint, mas não é bem PowerPoint, mas é... Vocês estão... Opa, deixa eu ver... Vocês estão vendo a minha apresentação? Está carregando, né? Aqui, entrou, né? Eu até peço desculpas, eu estou de casa hoje, eu não tenho duas telas aqui, então eu não vou conseguir acompanhar o chat, acompanhar todo mundo e fazer a apresentação ao mesmo tempo. Então, por isso, quem quiser fazer perguntas, pode me interromper, pode fazer, ou coloca no chat que eu pedi ajuda da Liliana, e a Liliana vai me ajudar a, eventualmente, fazer essas perguntas ao longo da minha fala hoje, tá? Mas, como eu falei, podem me interromper, pode perguntar. Às vezes eu não vou saber quem está perguntando, eu não lembro se o Zoom ele mostra aqui na minha tela quem que está perguntando, mas podem ficar bem à vontade, tá? Então, como eu falei, a gente vai falar dos fluxos dos processos das contratações, da fase interna das contratações, que é o momento em que eu apresento o meu DFD, é o momento que a área demandante apresenta a minha demanda, até o momento em que eu faço a publicação do edital. É isso que vai ser o objeto da minha fala hoje, tá? E da onde que eu tiro isso? Como é que eu elaborei esse fluxo, né? Da onde que esse fluxo sai? Esse fluxo, ele é originado das portarias de planejamento da contratação que a gente tem aqui dentro do tribunal. Hoje, nós temos 6 portarias que tratam de planejamento da contratação aqui no âmbito do tribunal. Então, primeiro eu vou apresentar essas 6 portarias, tá? Para a gente saber do que a gente está falando, e depois eu vou tratar do fluxo de cada uma dessas portarias, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou falar em ordem cronológica, deixa eu só mudar um negocinho aqui. Opa, aqui está aparecendo, vocês estão aparecendo em cima da minha apresentação para mim, consegui. Tá. Primeiro, eu vou falar o quê? Vou falar em ordem cronológica de quais são essas portarias, tá? A primeira portaria que eu vou falar para vocês é a portaria 106 de 2016, que é uma portaria que fala do processo de planejamento de contratações de solução e tecnologia da informação e comunicação, ou seja, soluções de TIC, tá? Com base na resolução CNJ 182 de 2013. O que essa resolução fala? É a resolução da lei antiga de licitações. Então, é a portaria que trata dos processos que foram formalizados com base na lei 8666. Ah, Carol, mas a 8666 foi revogada. Sim, a lei 8666 foi revogada, mas os os contratos que foram formalizados com base nessa lei, eles ainda estão vigentes e eles continuam vigentes se a gente prorrogá-los pelo período de 5 anos. Tá? Então, a gente ainda tem bastante contrato no tribunal que está vigente por essa lei, inclusive os de TIC. Então, essa portaria presi a gente vai aplicar nas prorrogações das contratações que estão formalizadas com base na 8666. Aqui eu faço um parênteses, bem parênteses, porque assim, conversando com o pessoal da TI, eles me falaram que parece que vai ter uma contratação esse ano no tribunal, com base nessa portaria ainda, com base na resolução CNJ 182, que é uma adesão a uma ata de registro de preços que foi formalizada ano passado, com base na lei 8666. Então, assim, vai ser uma exceção da exceção da exceção, gente, porque, assim, aqui no âmbito do tribunal, desde janeiro de 2023, a gente está contratando só com base na nova lei, tá? Por isso que eu falei que essa portaria presi seria apenas para as prorrogações. Então, assim, a gente provavelmente vai ter um processo de TIC com base nessa resolução que vai ser com base numa contratação nova. Então, quando eu for falar do fluxo da portaria presi 106, eu vou fazer um comentário se for uma contratação nova, mas é só para essa única contratação que vai ser feita no tribunal, tá? A segunda portaria que eu vou conversar hoje é sobre a 162 de 2020. A 162 é a antiga 773, que estabelece os procedimentos de planejamento de contratação geral do tribunal com base na lei 8666. Essa sim, gente, a gente só está usando no tribunal para fins de prorrogação de contrato, tá? Que não são de TIC, porque se for de TIC, usa 106, tá? A próxima portaria que eu vou falar é a 337.
A 337, ela já é feita com base na nova lei, e ela estabelece os procedimentos de planejamento para aquisição de bens e contratação de serviços, para dispensas e inexigibilidade de licitação, inclusive prorrogações, cujo valor não ultrapasse o limite dos incisos 1 e 2 do artigo 75. O que está no limite do 1 e 2 do 75? Ixi, gente, espera aí que... Ah, foi. O que fala o limite do 1 e 2 a 75? O limite é o 119 mil para obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores, e para contratações que envolvam valores inferiores a 59 mil para os demais serviços e aquisições. Esses valores, eles são atualizados anualmente num decreto, que é publicado na página da SLC, a gente deixa sempre atualizada, tá? E, enfim, esse valor é atualizado anualmente. Então, a gente sugere que toda vez que você for fazer uma contratação, você pega e olhe se esse valor foi atualizado e qual o valor que a gente está. Porque, às vezes, no modelo ainda pode estar algum valor antigo. Às vezes, a gente esqueceu de atualizar o modelo que está na página da SECAD, aí você acaba lidando com o valor antigo. Então, assim, sugere-se que sempre se olhe a página da CLC, onde tem o valor atualizado, tá? Então, assim, o que é importante a gente saber dessa portaria 337? É para compra direta ou inexigibilidade até o valor da compra direta, e ela serve para todas as contratações do tribunal. É a única portaria que a gente vai usar que o fluxo vai ser igual, tanto para TI quanto para não TI. Na verdade, vai ter uma diferençazinha, assim, para TI tem uma etapazinha a mais no começo, mas, assim, no geral, é o mesmo fluxo, é a mesma portaria para compra direta que se usa, tanto para TI como para contratações gerais no tribunal, tá? A próxima portaria é a 773 de 2022, que é a portaria de contratações gerais do tribunal com base na nova lei de licitações. Então, assim, tirando TI, é ela que a gente vai usar, tá? Ou seja, ela é obrigatória para utilizar em todas as contratações, menos TI, menos eventos de capacitações externos, menos compra direta ou inexigibilidade com base no valor da compra direta, ou as despesas obrigatórias, tá? Então, tirando isso, a gente vai usar a 773. Vamos dizer assim, a nossa portaria principal, é a que a gente mais usa aqui no tribunal. Aí a gente tem a portaria 263 de 2023, eu falei que eram 6, a gente está na 5ª já, que é o procedimento de planejamento de contratação de TIC com base na nova lei e na nova resolução do CNJ que trata de contratações de TIC, que é a 468 de 2022, tá? E também ela está de acordo com o guia de contratações de solução de TIC do Poder Judiciário. Então, quando é nova lei, quando é contratações novas ou prorrogações com base na nova lei, a gente vai usar a 263 para TIC, tá? E temos, por fim, a portaria 649, que é a mais novinha de todas, que é de agosto de 2023, agosto ou julho, agora não lembro, que trata de procedimentos para aquisição de bens e contratações de serviços por meio do sistema de registro de preços. Com relação a essa portaria, eu coloquei ela aqui, gente, porque, assim, quando a gente vai falar de sistema de registro de preços, tem umas diferençazinhas nos fluxos do iniciozinho do iniciozinho do fluxo das contratações. Mas quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa portaria, eu fiz uma live ano passado, em agosto, por isso que eu confundi, acho que ela é de junho ou julho, e a live que foi em agosto, que está gravada, tá disponível na página da escola. Então, assim, quem que tiver curiosidade, ou quem quiser saber um pouco mais sobre o sistema de registro de preços, eu sugiro que acesse essa live que teve, tem um material também que está mais detalhado, que hoje eu não vou entrar muito a fundo nela, vai ser mais sobre o fluxo mesmo, tá? E falando em fluxo, vamos lá, vamos para o fluxo, né? Vamos para o caminho que o processo vai correr dentro do tribunal. O que eu queria falar num primeiro momento? Qualquer contratação no tribunal, seja pela 337, seja compra direta, seja contratação de TI, seja contratação pelo sistema de registros de preço ou uma contratação geral do tribunal, ela tem que começar pela área demandante, fazendo um DOD, se for uma contratação de TIC, ou um DFD, se for contratação geral do tribunal, tá? Então, assim, ela só começa com um DOD ou um DFD. E o que é muito importante? Esse DOD ou DFD tem que trazer uma demanda para mim que já está prevista no PAC, tá? Ai, Carol, por que isso? Porque, assim, gente, a gente tem um plano anual de contratações, que é o PAC, em que são compiladas todas as contratações que vão ser realizadas em um ano, tá?
Essa compilação, enfim, esse plano, ele não sai da cabeça da administração do tribunal, ele é feito a muitas mãos. Todas as áreas gestoras de orçamento, a maioria do pessoal que está aqui participa da elaboração do PAC, né? Então, assim, a gente colhe informações de todas as áreas, é feito todo um estudo, aí vem o corte orçamentário, a gente tem que adequar o que vai ficar, o que não vai. Depois, claro, vai para uma questão de conveniência administrativa, para ver quais são as demandas que serão priorizadas, até a gente chegar num documento final, onde a gente tem demandas que estão previstas vamos dizer assim, para gastar o dinheiro que a gente tem exatamente naquele valor que a gente tem para aquele ano. Então, assim, se eu quiser incluir alguma coisa naquele ano, eu tenho que ter uma autorização expressa para que aquilo ali venha integrar o meu PAC. Tá? O PAC, ele é autorizado pela presidência, ele é publicado na página da transparência. Então, para eu alterá-lo, eu preciso de uma autorização da presidência. Na prática, gente, o que acontece? A gente pede que seja feito um pedido dentro do PROAD 3878-2023, que é o PROAD do PAC de 2024, para que essa demanda seja incluída no PAC. Então, assim, que é o que eu queria falar nesse momento inicial, assim, que isso vai valer para todos os fluxos de todas as portarias que eu estava comentando até agora, né? Que a demanda, ela tem que vir para a gente através de um DOD, um DFD, e ela tem que estar prevista num PAC. E daí ela vai prosseguir, tá? E se ela não estiver prevista no PAC, vocês têm que pedir a inclusão, conversar com a diretoria geral, a gente vai levar para a presidência para que isso seja incluído no PAC, ou não, né? Às vezes não tem como incluir no PAC. Às vezes naquele ano não vai mais ter como contratar ou adquirir um bem que vocês estão precisando, desejando, enfim, tem que realmente ter essa previsão prévia no PAC, tá? Começando a falar dos trâmites em si, dos fluxos em si, e seguindo aquela ordem cronológica que eu usei das portarias, eu vou falar inicialmente dos trâmites do fluxo das contratações de TIC, tá? Então, primeiro eu vou tratar das contratações de TIC. Aí eu conversei com vocês, eu falei que tem duas portarias de TIC, uma com base na lei antiga, uma com base na lei nova. Beleza. Ah, Carol, então vão ter dois fluxos diferentes. Em princípio, sim, mas em princípio não. Vou explicar. De fato, a gente tem dois trâmites diferentes das contratações de TIC. Só que o que acontece? O trâmite inicial dessas contratações vai ser o mesmo. Por quê? O trâmite inicial dessas contratações, ele não vinha sendo o mesmo e estava dando muito rolo, estava dando muito gap, estava dando muito problema que o processo não estava passando por onde devia passar, porque se fosse pela 8666 não passava pela CEGEP, pela 14113 passava pela CEGEP, aí vinha um que não passava pela CEGEP, ia para a Digero, o outro tinha que passar e não passava, enfim. Acabava que depois de muito a gente conversar e a gente ver várias conversas, não, esse processo passa por aqui, esse processo passa por aqui, a gente chegou à conclusão de que o ideal era uniformizar esse fluxo inicial das contratações de TIC, tá? E esse fluxo vai seguir o fluxo da portaria 263, tá? Até porque, se a gente for avaliar, quando você faz um DOD de TIC, no caso, porque só para... Eu estou falando de DOD e DFD, né, gente? Porque o documento inicial na CETIC chama DOD, Documento de Oficialização de Demanda. E nas contratações geral chama DFD, Documento de Formalização de Demanda. É uma questão unicamente de nomenclatura, porque a lei fala de DFD, mas a resolução do Conselho veio trazendo o DOD, daí a gente adotou o DOD para TI. Mas, enfim, voltando aqui à questão do fluxo, né? Como eu falei, era um fluxo diferente, que a gente acabou vendo que estava dando muita intercorrência de para onde que eu mando o processo agora? Passa pela CEGEP, não passa pela CEGEP, manda direto para a SECAD, como é que eu faço? Então, a gente fez esse grupo permanente de contratações, a gente conversou, e com a aprovação da presidência, a gente chegou à conclusão, à deliberação, de que os processos vão seguir o mesmo fluxo a partir de agora. Então, a partir de agora, que eu digo que foi a semana passada até que a gente aprovou isso com a presidência, tá? Então, agora, esses processos de TIC, seja pela portaria 106, seja pela portaria 263, eles vão seguir o mesmo fluxo. E qual que é esse fluxo? Vamos lá. Qual que é o trâmite inicial que eles vão ser todos iguais? A área demandante elabora o DOD. O DOD é o modelo da portaria 263 e não da 106, tá, gente? Então, assim, a área demandante elabora o DOD e já indica o integrante demandante da equipe de planejamento da contratação, tá?
Isso que eu vou falar agora vai servir para todas as contratações também, né? Seja DoD, seja DFD. Se a área demandante for a mesma da área técnica, ou seja, aqui no caso, se a CETIC também for área demandante, você já indica no DoD o integrante técnico da equipe de planejamento da contratação. Nesse caso que é uma contratação de TIC, eu só quero dizer uma coisa que parece óbvia, mas a gente vê acontecer bastante, que é o seguinte: se é uma contratação de TIC, gente, a área técnica é só a TI, tá? Então, só a CETIC que pode indicar um integrante técnico, que a gente vê que às vezes o pessoal confunde e indica integrante técnico que não é da TI, e não pode, tá? Se é uma demanda de TIC, se é uma contratação que vai pela portaria 263, ela tem que ser um integrante da TI indicado pela CETIC como integrante técnico da equipe de planejamento da contratação. Tá, fiz o meu DoD, desculpa, fiz o meu DoD, indiquei meu integrante técnico e meu demandante, se eu for a área técnica e demandante, mando o processo para o Subcomitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação, SEGOV-TIC. É um nome muito comprido, daqui para frente eu vou falar só SEGOV-TIC, tá, gente? Eu mando o processo para a SEGOV-TIC. A SEGOV-TIC vai ver se a demanda está alinhada ao planejamento estratégico da instituição e a existência de demandas e contratações similares que possam ser atendidas pela mesma contratações, tá? Pela mesma contratação. Então, a SEGOV-TIC vai analisar esse meu DoD e vai mandar o processo para a CEGEP, tá? Então, esse DoD vai para a CEGEP, que vai deliberar pelo prosseguimento ou não do planejamento da contratação. Tá? Da CEGEP, o processo, a CEGEP se manifestou, se manifestar pelo não prosseguimento da contratação, ele volta para a TIC, mas a gente vai fazer o caminho feliz aqui, né? Aí a CEGEP se manifestou pelo prosseguimento da contratação. Esse processo vai direto para a SECAD. Aí aqui eu queria fazer um parênteses, que eu sei que o pessoal da CEGEP está aí também nos ouvindo. Oi, André, estou te vendo aí. O seguinte, não precisa passar pela DIGER, tá? O processo pode ir direto para a SECAD, porque a própria portaria já fala isso. Porque se for para a DIGER, a gente ou vai mandar direto para a SECAD, ou só vai colocar assim, na forma do artigo tal da portaria 263, encaminha o processo para a SECAD. Então, assim, não tem necessidade de passar pela DIGER nesse momento, porque são só essas verificações iniciais que estão sendo feitas, tá? Então, o DoD passou pela CEGEP, foi direto para a SECAD. O que a SECAD vai fazer? Vai indicar um integrante administrativo, verificar o prazo hábil para atendimento da demanda, verificar a existência de demandas e contratações com objetos de mesma natureza, no mesmo ramo de atividade, questão do fracionamento, e fazer outras considerações que entender pertinentes, se for o caso. Tá? A SECAD fez essas verificações, o processo vai para a CETIC. Se a CETIC for área técnica, é a primeira vez que esse processo está indo para a CETIC como área técnica. Claro, passou pela SEGOV-TIC, né? Mas agora está indo para a CETIC como área técnica. Se não foi feita a indicação do integrante técnico, nesse momento tem que ser feita a indicação do integrante técnico, tá? E aí é feita a formalização da equipe de planejamento da contratação. Isso é feito com documento mesmo no processo, a formalização. O Valdir, que é o diretor da CETIC, faz a formalização da equipe de planejamento da contratação. E é feita a reunião inicial da equipe de planejamento da contratação. Eu queria falar, isso aqui vai valer para todos os fluxos também, tá, gente? A importância da equipe de planejamento da contratação em ser feita essa reunião inicial, reunir o pessoal, conversar sobre como que vão se dar os trabalhos de elaboração desses documentos do planejamento da contratação, para que todo mundo participe de forma ativa nesse momento. Isso é muito importante, tá? Para não chegar no final, às vezes o integrante administrativo ou o integrante técnico, ou, enfim, qualquer um dos 3 integrantes, não interessa qual, apenas assine o documento sem sequer ter participado da elaboração deles. Não é esse o objetivo, entendeu? A gente quer que a equipe ela é formada por integrantes de cada área, exatamente para que se tenha um estudo de forma equilibrada, que todo mundo participe desse estudo, né? E que para que esse estudo seja finalizado de forma equânime entre todo mundo. Quem vai coordenar esses estudos é a área técnica, é a CETIC, mas a participação de todas é muito importante, tá? E aí tá, eu
fiz o meu fluxo até aqui, agora vai ter uma quebra de fato. Eu fiz os meus estudos e eu cheguei à conclusão de que eu preciso fazer a prorrogação do meu contrato com base na 8666. Aí eu vou seguir o que diz a portaria 106. Ou não, eu vou fazer uma nova contratação. Aí eu vou seguir o que diz a portaria 263. Mas esse fluxo inicial, até o início do trabalho, até o trabalho de planejamento da contratação, ele vai ser igual para as duas portarias, tá, gente? E se eu chegar à conclusão de que eu tenho que fazer uma prorrogação de TIC, os meus estudos, ele tem que passar pelo titular da área técnica, no caso, pelo titular da CETIC, para ratificar os documentos, pelo titular da área demandante, também para ratificar os documentos. E quando eu falo ratificar, gente, eu não tenho que deduzir que eles estão de acordo, eu tenho que ter no processo uma manifestação expressa que eles estão de acordo, tá? Se por algum acaso essas duas figuras, o titular da área técnica ou o titular da área demandante, assinarem os documentos de planejamento da contratação junto à equipe ou integrarem a equipe, aí eu subentendo, daí eu deduzo de que ele está de acordo com esses documentos. Mas se ele não assinar esses documentos junto, eu preciso de uma manifestação expressa deles no processo de que eles estão de acordo com esses estudos, tá? Aí, esse processo, esse planejamento, estando pronto para prorrogação, com a ratificação da área técnica e da área demandante, pronto, ele não passa pela DIGER, ele vai direto para a SECAD. Por que eu falo que não passa pela DIGER? Porque, assim, para todas as demais portarias, para todos os demais estudos, com exceção da compra direta, quando está finalizados os estudos de planejamento da contratação, alguém tem que aprovar esses estudos. E nessa portaria, essa previsão não existe, tá? Era um gap que tinha, era uma demanda antiga que a gente tinha de que, como é que a gente não aprova os documentos de TIC? A gente não tinha essa previsão e realmente não eram aprovados. Por isso que na prorrogação, com base na 8666, continua não sendo aprovados esses documentos. Eles vão direto para a SECAD para formalizar a prorrogação do contrato, tá? Então, assim, muito importante. Quando a gente está falando de prorrogação, desculpa, quando a gente está falando de prorrogação dos processos de TIC, esse estudo pronto não passa pela DIGER, vai direto para a SECAD. E o que a SECAD vai fazer? A SECAD vai pegar esse PROAD, que era o PROAD dos estudos de planejamento da contratação, vai juntar no PROAD principal, tá? Então, esse PROAD, ele deixa de existir. Toda vez que eu chego no final dos meus estudos, eles são aprovados, eles são finalizados, esse PROAD, ele vai deixar de existir, ele vai ser juntado sempre em outro PROAD, tá? Então, esse PROAD vai ser juntado no PROAD principal, do contrato principal, e a SECAD vai elaborar o termo aditivo, tá? Para fazer essa prorrogação do contrato. Como eu comentei lá no começo, tem uma contratação de TIC que vai ser feita esse ano, parece, com adesão de ata de registro de preço. Então, se for o caso, vai seguir a mesma lógica que eu falei até agora da prorrogação. A equipe de planejamento vai fazer os estudos, vai ser ratificado pela área técnica e pela área demandante, não passa pela DIGER, vai direto para a SECAD, e aí a SECAD vai formalizar o expediente da contratação da adesão à ata de registro de preços, tá? Então, esse PROAD vai ser juntado no outro PROAD também. E aí, o que é feito? A CEOF atesta a disponibilidade orçamentária, aí agora, vamos pensar assim, o meu PROAD, ele já não... O meu PROAD de planejamento da contratação, ele já está juntado em outro PROAD, aquele PROAD já virou outro PROAD agora, que é o PROAD da contratação em si ou da prorrogação, tá? Então, esse PROAD, que agora é novo PROAD, ou da contratação, ou da nova contratação, ou da prorrogação, vai para a CEOF atestar a disponibilidade orçamentária sobre essa prorrogação. Se for uma contratação nova, a autoridade competente faz a declaração de que a despesa está adequada ao programa de trabalho específico. Que autoridade competente que é essa? É a delegação de competência, gente, com base na portaria 260 e no ato Presi 178, que diz respeito aos valores das contratações. Como é que funciona isso? Isso vai valer para todas as contratações do tribunal também, tá? Como é que funciona? Até o valor da compra direta, quem tem competência para formalizar a contratação é a CLC. Do valor da compra direta até 500 mil é a SECAD. De 500 mil até 1.300.000 é a DIGER. Acima de 1.300.000 é a presidência.
Então, a autoridade competente aqui é uma dessas 4 áreas que vai fazer essa declaração, tá? Aí o processo vai para a assessoria jurídica, que vai fazer a análise dessa minuta de termo aditivo, ou se for a adesão lá, que a gente vai fazer esse ano, aos termos da adesão, tá? E aí aí sim o processo vem para a DIGER para analisar os documentos e autorizar a prorrogação do contrato. Por que que esse fluxo anterior, qual que era a falha desse fluxo anterior, que esse processo só vinha para a DIGER agora? O que que vai acontecer agora? Se por alguma razão a DIGER verificar que tem alguma coisa para ser alterada no documento de planejamento da contratação, esse processo que já está todo instruído vai ter que voltar para a equipe de planejamento da contratação para se manifestar, para se esclarecer sobre alguma questão, ou até mesmo alterar o documento de planejamento da contratação, tá? E se acontecer isso, tem que ratificar novamente pelo titular da área demandante, tem que ratificar novamente pela titular da área técnica, tá? E aí, desculpa, e aí voltar para a DIGER aprovar aprovar essa contratação. Quem faz a aprovação da contratação, a autorização da contratação, é essa mesma autoridade competente que eu comentei da portaria 260 com base no valor. Na prática, como é que funciona? Se for uma competência da CLC ou da SECAD, a gente manda o processo para a SECAD e a SECAD faz o despacho lá autorizando a contratação. Se for uma contratação de competência da DIGER ou da presidência, a própria DIGER faz as minutas e a gente já faz por aqui, por ali, né, pela DIGER, tá? Então, a DIGER autorizou a contratação, o processo vai para a SECAD e aí vai formalizar a prorrogação do contrato por meio da assinatura do termo aditivo ou a formalização da adesão à ata, por meio da assinatura do contrato ou como é que for essa adesão for feita, tá? Então, esse foi o fluxo da portaria 106, com base na lei 8666. O que eu destaco desse fluxo todo? Que realmente não tinha, assim, não tinha uma etapa de aprovação dos estudos, dos estudos de planejamento da contratação por nenhuma área, tá? O que prejudicava bastante o processo, como eu disse, porque às vezes quando o processo chegava lá no final, já todo instruído, para a gente analisar, a gente via que precisava de alguma mudança, esse processo tinha que voltar lá para o começo. E aí era perdido e retrabalhado tudo que tinha sido feito, tá? Agora vamos falar de uma contratação com base ou de uma prorrogação do contrato com base na 263. Relembrando, o DOD foi apresentado, passou pela Segov-TIC, passou pela CEGEP, passou pela SECAD, voltou para a CETIC para fazer os estudos, coordenar os estudos, e agora os estudos estão prontos e eles concluíram ou para uma nova contratação ou para uma prorrogação contratual já com base na nova lei. O que vai acontecer com esses estudos daqui para frente? Bom, eles vão ter que passar pelo Segov-TIC para aprovação dos estudos técnicos preliminares e termos de referência, ou estudo técnico preliminar de prorrogação, tá? Então, a Segov-TIC, ela vai novamente se manifestar aqui, aprovando esses documentos de planejamento da contratação. Além disso, esses documentos têm que ser aprovados pelo diretor da CETIC, tá? E se a CETIC também for área demandante, daí fica só uma etapa. Se a CETIC não for área demandante, ele também vai ter que ser aprovado pelo titular da área demandante. O que é interessante aqui nessa parte do diretor da CETIC? Se por alguma razão o diretor da CETIC integrar a equipe de planejamento da contratação, se o Valdir hoje, né, por algum motivo, for parte da equipe de planejamento da contratação de alguma contratação, quem faz essa aprovação é o secretário-geral da presidência, que é a autoridade imediatamente superior. Eu confesso que eu nunca vi acontecer. E assim, eu não lembro de nenhuma contratação que o Valdir tenha integrado a equipe, mas pode acontecer. Então, só para a gente ficar ligado que se acontecer isso, quem aprova esses estudos é o secretário-geral da presidência. E nesse momento, isso vai acontecer também, não só nas GTIC, mas nas contratações gerais do tribunal, quando a área técnica e a área demandante aprovam esses estudos do planejamento da contratação, já tem que indicar a equipe de fiscalização e gestão do contrato. Então, aqui, além de aprovar os estudos, o diretor da TI tem que indicar o fiscal técnico e os setoriais, se for o caso,
E a área demandante tem que indicar o gestor e o fiscal demandante. Claro que, se essas duas áreas se confundirem, indica tudo no mesmo documento, né? E quando eu digo indicar, tem que ser indicado mesmo. A gente tem modelos de documento em que isso tem que vir para o processo formalizado, certinho da indicação desse pessoal, tá? Finalizou essa parte, diretor da área da TI aprovou, titular da área demandante aprovou, e indicaram a equipe de gestão e fiscalização, vai para a CEOF. É engraçado que o pessoal sempre esquece de mandar o processo para a CEOF nesse momento. É super comum o processo chegar lá na DIGE sem essa etapa. E a gente tem que mandar para a CEOF. Não que dê muito trabalho, né, gente? Mas, enfim, só falando que não se esqueçam. A CEOF tem que se manifestar nesse momento para a indicação do fiscal administrativo da equipe de gestão e fiscalização do contrato, tá? Uma vez que todo mundo está indicado certinho, os documentos do planejamento da contratação estão aprovados pelas áreas respectivas, o processo vai para a DIGE para fazer a aprovação dos documentos que integram o planejamento da contratação. Aqui eu chamo a atenção para o pessoal da CEGEP que o processo não precisa passar pela CEGEP de novo, tá? O processo pode ir da CETIC direto para a DIGE, direto não, né? Passa pela CEOF e vai para a DIGE. Não precisa passar pela CEGEP de novo, pelo fluxo das portarias que estão vigentes hoje, o processo pode ir direto para a DIGE, tá? O que a DIGE vai fazer nesse momento? Vai analisar os documentos de planejamento da contratação, que têm que estar assinados por todos os membros da EPC. Por que eu estou colocando isso? Ah, isso é óbvio, gente, é óbvio. É raro, mas acontece muito, como a gente brinca, né? É raro, mas acontece muito do processo chegar para a gente assinado por apenas uma pessoa, por duas, faltando assinatura de integrante da EPC, tá? Assim, a gente às vezes devolve o processo mesmo, ó, o processo não está assinado pela equipe, devolve, ou às vezes a gente fala com o integrante técnico, olha, o fulano não assinou, será que você pode pedir para ele assinar? Que é o que a gente geralmente faz, né? Mas assim, o que é? Aqui eu falo um pouco disso, assim, pensando um pouco lá naquela etapa inicial do processo, quando a gente falou da reunião inicial, de como é importante a equipe participar, a equipe estar integrada, porque a gente às vezes tem a impressão, quando o processo vem sem assinatura, de que aquela pessoa não participou daquele planejamento, afinal de contas, ela sequer assinou o documento, sabe? A gente quer crer que isso não é a praxe, né? Que, na verdade, só se esqueceu, colocou o documento no PROAD e precisava tocar para frente. Às vezes o pessoal tem aquela urgência de botar o documento para frente, de botar o processo para frente, e acaba não pegando a assinatura de todo mundo. Não adianta, tá, gente? O processo não vai para frente se não tiver assinado por todo mundo. Enquanto todo mundo não assinar, a gente não dá prosseguimento nele. Então, assim, fico alerta, e isso vale para todos os fluxos, não é só contratação de TIC, contratação geral também. Os processos, os documentos de planejamento da contratação, eles têm que vir assinados por todo mundo, tá? E o que é outra coisa que eu quero falar? Que, assim, vale também para todos os fluxos, né? Ah, claro, eu estou falando primeiro do processo de TIC, então muita coisa que eu estou falando aqui vai ser a primeira vez, mas como eu estou insistindo, vale para todos os tipos de fluxos. Se por alguma razão a DIGE verificar que tem alguma coisa para ser retificada, arrumada, esclarecida dentro desses documentos de planejamento da contratação, esse processo vai voltar para a equipe de planejamento da contratação, tá? Para eles fazerem um ajuste ou se manifestarem. E o que eu quero dizer para vocês aqui? Se por alguma razão tiver ajuste no TR ou no ETP, uma palavra que seja, que for incluída ou retirada, tem que ser juntado documentos novos no processo, tá? O processo ele tem que estar, assim, o processo que trata do planejamento da contratação, ele tem que estar sempre com o TR e com o TP mais atualizado possível. Então, às vezes, o pessoal fala assim, faz uma informação e esclarece as coisas que a gente pediu às vezes. Ah, realmente, aquele prazo estava divergente, não é 60 dias, são 30. Então, lá onde falava que era 60 é 30. Não adianta. Vocês têm que entrar no TR, naquele item que falava 60 e trocar para 30 e juntar um documento novo no processo. Ai, mas que coisa chata. Por que isso? Esse pessoal da Digera é muito chato. Eu tenho certeza que tem muita gente que acha isso da gente, que a gente é chato, a análise que a gente faz. Mas não é isso, gente. A questão é a seguinte: todos os documentos, esses documentos de planejamento da contratação, tanto o ETP quanto o TR e os estimativas preliminares de preços também, eles são publicados na área da transparência depois que a licitação é encerrada.
O TR, inclusive, se eu não me engano, agora está sendo publicado junto com o edital, inclusive. Então, a gente não pode correr o risco de ter uma contratação, de ter um edital, de ter um contrato discrepante do que está no meu TR e no meu ETP, tá? Publicado. Por isso que tem que ser juntado no processo sempre o documento mais atualizado. O pessoal da Selic, o pessoal das licitações, quando for fazer a publicação desses documentos, eles têm que bater o olho no processo e saber qual o documento que eles têm que publicar. Por isso que tem que, às vezes, quando junta TR, atualizado data tal, atualizado versão tal, junta assim que para ficar o mais fácil possível para a gente identificar qual que é o TR e qual que é o TP que está válido, tá? Mas vamos dizer que foi tudo lindo. O ETP e o TR, o documento de planejamento de contratação, a pesquisa de preço, né? A gente precisa de preço, que é uma coisa assim, estava tudo perfeito. A DIGER vai lá e aprova os documentos que integram o planejamento da contratação. E aí, esse processo vai para a SECAD. Quando a SECAD recebe esse processo, é aquilo que eu comentei ali no outro fluxo já. Ele vai encerrar esse PROAD e ele vai abrir um novo PROAD para essa nova contratação. Ou seja, vai abrir um PROAD de pregão eletrônico, onde esse processo vai ser juntado naquele. E o que vai ter nesse novo processo? Esse novo processo vai ter a designação dos agentes da contratação, que é a portaria PRESI 53 de 2023, que são os agentes da Selic que vão atuar naquele processo dali para frente. Vai ser feita a minuta digital e de contrato, se for o caso, tá? E isso se for uma nova contratação, né? Se for uma prorrogação, segue a mesma lógica da outra vez, junta no processo principal e elabora o termo aditivo. E aí o processo vai para a CEOF atestar a disponibilidade orçamentária para aquela contratação ou prorrogação, e se for uma nova contratação, tem a declaração da autoridade competente que a despesa está adequada ao programa de trabalho específico. E aí o processo vai para a assessoria. Isso daí, ele é igual em todos os processos, seja TI, seja não TI, tá? Aí o processo vai para a assessoria jurídica vai fazer a análise das minutas que estão no processo, e aí o processo, volta para a DIGER. Aí a DIGER pega e faz uma última análise desse processo e encaminha para a autoridade competente para autorização. Se for SECAD e CLC, o processo vai para eles. Se for presidência ou DIGER, a gente minuta por ali. O que que... Peraí, gente, desculpa. Estou desde ontem com uma tossezinha me atrapalhando. O que que eu queria dizer aqui também? Quer dizer que, assim, uma vez que encerrou o processo de planejamento da contratação, a equipe de planejamento da contratação está livre. Uhul, entreguei meu trabalho, não faço mais nada. Não é bem assim, porque no processo de formalização dessa licitação, por alguma razão, a gente pode precisar ainda ajustar ETP, ajustar TR, a gente pode precisar de esclarecimento, às vezes o pessoal, na hora que vai fazer as minutas de edital e de contrato, ficam com dúvidas. Então, a equipe de planejamento da contratação, ela ainda pode ser demandada nesse momento. E outra coisa, às vezes acontece também da assessoria jurídica pegar alguma coisa, alguma contradição que tem no edital e no contrato que decorre de alguma coisa que está no TR, tá? Então, assim, por mais que a DIGER tenha aprovado esses documentos, pode acontecer deles precisarem ser alterados novamente, por conta de alguma inconsistência que foi verificada depois dessa aprovação. Se acontecer isso, esse processo ele tem que passar de novo pelo crivo do diretor da TI, do titular da área técnica e da DIGER. Esse processo ele só vai para frente de novo se esse novo TR, se esse TR retificado, que precisou ser retificado por alguma razão, ele for novamente aprovado, tá? Mas, como eu falei, vamos pensar no caminho feliz. Está tudo certo, a assessoria jurídica diz que está tudo certo, a gente autoriza a contratação, o processo vai para a SECAD prossegue na fase externa da licitação, com a publicação do edital, etc., ou a formalização da prorrogação do contrato, tá? Isso foi o processo de TIC, uma nova contratação de TIC. Como eu falei, agora, com base na nova portaria, a DIGER aprova os documentos de TIC quando finalizado o estudo de planejamento da contratação. E, assim, nesse momento, a CEGEP, eu vou falar um pouco da CEGEP, né? A CEGEP, ela vai atuar lá no começo da contratação, tá? E não vai atuar depois, tá bom?
Agora eu vou falar um pouco. Não sei, acho que apareceu Carol, aqui para mim. Carol, A Lurim levantou a mão, né? aham. Oi, Fala, Carol. Lili. O Pedro, Rapidinho sobre, tu tá falando aí da prorrogação, né? No caso de ter um reajuste, isso é feito, logicamente, né? Ali um processo em paralelo ou antes. É uma dúvida que eu tenho, até conversei com o Simon faz uns dias aí, em março ainda. Nós temos um contrato que vai ser prorrogado, né? A vigência é julho, porém o reajuste ele vai acontecer agora em abril. Isso é lá feito pelo NULAD, né? Segundo a orientação do Simon, né? E Isso. aí olhei o PROAD ali, não foi feito o reajuste ainda e tal. Como é que é isso? A área demandante, ela não precisa. Não, se não é uma nova, se não é prorrogação de prazo de vigência, se não é a nova contratação, não precisa fazer todo esse planejamento da contratação. Em tese, como tu falou, o NULAD faz esse processo e depois ele encaminha direto para a assessoria jurídica e a gente faz a aprovação desse processo, Lurim. Tá, então, que nesse caso específico, o reajuste é agora em abril e a prorrogação vai ser em julho. Nós vamos, né? Estamos Sim, começando agora o processo de prorrogação. sim, Então, a questão do reajuste, a gente não precisa se preocupar que ele vai ser feito, é vai isso, ser né? feito. Isso, não precisa se preocupar. Tá bom. Lila, tem mais alguma pergunta? Carol, o Pedro perguntou se, mas eu até já botei ali, se o NUS da 337 tem aquele passo quando é de TIC, de passar pela Segov TIC. Calma, Pedro. Vamos chegar na 337, que eu acho que é a próxima. Não, a próxima é 162. Calma, Pedro, já vamos chegar na 337. Vai passar pela Segov TIC, sim, tá? Mas vamos passar primeiro pela. Eu vou falar disso quando a gente falar da 337, tá? Tem mais alguma pergunta, Lila? Não, posso tocar ficha. Não, pode. Então tá. Eu vou falar agora, gente. Eu encerrei as de TIC agora, tá? Se ficou mais alguma dúvida, vocês podem fazer a pergunta, mas pode voltar nela, não tem problema. Mas eu vou evoluir agora para as contratações que não são de TIC, tá? Primeiro eu vou falar das prorrogações. Como eu falei, prorrogações com base na 8666, tá? Como eu falei lá no começo, toda contratação vai. Opa, deixa eu voltei aqui. Como eu falei lá no começo, toda contratação ou prorrogação ela vai começar com um DOD, né, com um DFD. Nesse caso, vai ser o novo modelo DFD. A gente não vai usar modelo antigo de DFD. O DFD ele vai ser único para as contratações gerais do tribunal, tá? Você faz o DFD, indica o integrante demandante, e se for área técnica, indica o integrante técnico também. Como eu falei, essa é a regra básica de todo o DFD, tá? Aí vai para a SECAD fazer todas aquelas verificações que eles sempre fazem. Existência de demandas similares que possam ser atendidas pela mesma contratação, existência de contratações similares, impacto das contratações em outras áreas do tribunal, necessidades de outras contratações, necessidades de infraestrutura, prazo hábil para atendimento do pedido, indicação do integrante administrativo e outras considerações, se for o caso, tá? Isso pela 162. Aí o processo vai para a área técnica para coordenar o trabalho de equipe de planejamento da contratação. Como eu falei, eu acho que eu comentei, a reunião inicial, aquela inicial antes do início do trabalho da equipe de planejamento da contratação, ela não era prevista nas portarias antigas, com base na Lei 8666. Ela foi uma etapa que a gente acrescentou nas novas portarias, tá? Só que a gente recomenda fortemente que a reunião seja feita em toda e qualquer contratação ou prorrogação, porque isso aproxima os membros da equipe de planejamento da contratação e o engajamento desses membros na participação e na elaboração desses documentos, tá? No caso aqui, o documento vai ser o ETPP, que é o Estudo Técnico Preliminar de Prorrogação, porque a gente está falando só de prorrogação agora, né? Então, a área técnica coordena esses estudos, concluiu esses estudos pela prorrogação, o documento vai para a DIGE, que vai analisar. Aí, aqui, vale as mesmas coisas que eu já falei com relação às contratações de TIC, né? Os documentos têm que estar assinados por todos os membros da EPC, e se precisar, eventualmente, de algum ajuste, nesse momento, o processo vai voltar para a equipe de planejamento da contratação, para a equipe de planejamento da contratação fazer os ajustes e, eventualmente, juntar um novo documento, tá? E aí, aprovado esses estudos, junta o PROAD, a SECAD vai juntar o PROAD no PROAD principal
elaborar o termo aditivo, a CEOF atesta a disponibilidade orçamentária, a assessoria jurídica analisa e aprova o termo aditivo, e aí o processo volta para a DIGER para autorizar a prorrogação com base na portaria PRESI, no ato PRESI 178 e portaria 260, tá? Aí, estando toda essa cadeia fechada, o processo todo formalizado, vai para a SECAD formalizar o termo aditivo com a assinatura do termo, etc. Eles fazem lá, tá? Isso foi a prorrogação. Alguém quer falar? A Andréa quer falar? No caso de prorrogação, para nós, cabe a SSI, né? Pode fazer isso. Vai passar por nós em algum momento? Não. Se for prorrogação pela 8666, vai passar lá no começo, quando eles fizerem o DOD. Vai passar por vocês. Sempre vai passar. Então, André, é isso que eu comentei lá atrás. A gente alterou o fluxo, porque estava dando esse tipo de confusão. Algumas coisas passavam pela CEGEP, alguma coisa não passava pela CEGEP, a gente ficava na dúvida se vocês estavam cientes ou não. Então, o que a gente fez? Aquele início da contratação de TIC, aquele comecinho, vai sempre passar pela CEGEP, tá? Vai sempre passar pela CEGEP. O que não passa pela CEGEP é pela... Aí depois, quando os documentos já tiver, os documentos da planejamento da contratação já estiverem prontos, não passa mais pela CEGEP. Agora sim, se existir um interesse de conveniência da administração, por alguma razão, que a CEGEP queira que esses documentos passem de novo por vocês, se vocês quiserem fazer algum tipo de análise, a gente pode rever a portaria para incluir essa segunda passagem pela CEGEP, tá? Mas no momento, passa lá no começo, quando é feito o DOD, tá bom? No caso da SSI e da SD, né? SSI, CETIC, SECOM, todas as áreas de vocês vai passar por vocês. Sempre passa por vocês. Carol, Ah, não, a CSI não está previsto, né? Fala, Carol, Lila. só um alertinha, são 10 para as 3, tá? Ah, então deixa eu correr aqui, gente. Nossa, passou rápido o tempo, meu Deus do céu. Vou falar bem rápido, então. A portaria 337 é a única que vai ser junto. TI, não vai dar tempo de eu falar tudo. Nossa, eu treinei, achei que tinha passado rápido o tempo. A portaria 337, gente, ela é a única que vai tratar de TI e não TI junto, tá? E porque vai ser é uma portaria que trata da compra direta e todas as compras diretas do tribunal, tá? Então, o que acontece? Eu faço o DFD, indico integrante técnico e integrante demandante, se for a área técnica e demandante. Se for contratação de TIC, passa pela Segov TIC. Se não for contratação de TIC, vai direto para a SECAD, tá? Não passa pela CEGEP. A compra direta, ela não passa pela CEGEP, tá? Ela vai direto para a SECAD. A SECAD faz as verificações que têm que ser feitas, o processo é aprovado pela área técnica e área demandante, tá? A área técnica faz a coordenação dos estudos do planejamento da contratação, aí os estudos vão para o titular da área técnica e titular da área demandante. Nesse momento, o titular da área técnica e da área demandante tem que fazer a indicação do pessoal da equipe de gestão e fiscalização do contrato também, tá? Feitas essas ratificações pela área técnica e área demandante, o processo vai para a CEOF indicar o fiscal administrativo. Aí, o processo vai direto para a SECAD. Esse fluxo não passa pela DIGE. Quem aprova os estudos é a SECAD, tá? Não vou reiterar tudo, porque a gente está com pouco tempo. Se precisar fazer ajuste e volta, tem que juntar o documento de novo, aquela coisa toda, tá? Todos os documentos têm que ser assinados pela equipe de planejamento da contratação. Aí a SECAD aprovou os estudos, vai para a CLC formalizar a contratação, porque eles têm competência com base na 263, tá? Portaria 773, contratações gerais do tribunal. Começa pelo DFD, indica integrante técnico, integrante demandante, se for área demandante também. O processo vai para a SECAD fazer todas aquelas verificações e vai para a área técnica indicar o integrante técnico, dá ciência a todos que integraram a equipe de planejamento da contratação, reunião inicial com a equipe de planejamento, como eu já reforcei a importância disso, e coordenar a elaboração dos documentos do planejamento da contratação. Estão prontos os documentos? Vai para o titular da área técnica e para o titular da área demandante ratificar esses estudos, tá? Nesse momento, tem que ser feita a indicação
da equipe de planejamento e fiscalização do contrato. Se for área técnica e demandante, indica a fiscal técnico, fiscal demandante e gestor, e vai para a CEOF para indicar o fiscal administrativo. O processo está todo instruído, o processo vai para a DIGER analisar esses documentos, que tem que estar assinados por todo mundo. Se precisar de ajuste, volta para a EPC e junta o TR de novo. Tá? Aí, aprovou os estudos, a DIGER manda para a SECAD, que cientifica os servidores da indicação para compor a equipe de gestão e fiscalização do contrato, e formaliza o expediente da contratação, da mesma forma que eu já falei que é feito nos outros, né? Elabora a minuta digital e contrato, se for uma contratação nova, ou, se for uma prorrogação, junta no PROAD dos estudos do PROAD principal, e aí vai para a CEOF atestar a disponibilidade orçamentária. A autoridade competente faz a declaração de que a despesa está adequada ao programa de trabalho específico, a assessoria jurídica analisa e aprova as minutas digital do contrato termo aditivo, e aí o processo vai para a DIGER autorizar a contratação ou a prorrogação. Tá? Eu sei que o tempo está no final, mas eu vou falar de forma bem rápida com relação às contratações de sistema de registro de preços, tá? Porque é o seguinte, primeiro eu vou falar quando o tribunal é órgão gerenciador. Quando o tribunal é órgão gerenciador, ou seja, a gente que vai encabeçar a contratação, o planejamento da contratação, ele segue o mesmo fluxo da 773, ou seja, eu faço DFD, passa pela SECAD, passa por tudo. Aí chega na DIGER, a DIGER aprovou os documentos de planejamento da contratação, aí que tem uma diferençazinha. O que vai acontecer? Tem que ser feita a intenção de registro de preços. Quem faz essa intenção de registro de preços é a CLC. Então, o processo finalizou, a DIGER aprovou, vai para a SECAD fazer a intenção de registro de preços. Se a intenção de registro de preços for positiva, esse processo tem que voltar para a equipe de planejamento da contratação para verificar se eles vão aceitar essa adesão, aí tem que justificar, se não for autorizar por alguma razão, ou alterar os documentos de planejamento da contratação, caso a gente aceitar a inclusão de novas pessoas. E, claro, se eu incluo alguém mais nesse meu planejamento da contratação, eu vou ter que alterar os documentos de planejamento, porque vai alterar quantitativo, local de entrega e tudo mais. Então, esse documento vai ter que voltar para a DIGER para a gente aprovar de novo os estudos. Aí, a gente pega, aprova de novo esses estudos e o processo segue o mesmo fluxo da SECAD, aprovando com minutas, etc., né? E aqui o detalhe é que quando for acontecer a primeira adesão, se a gente é gestor, se a gente é órgão gerenciador da ata, quando eu vou fazer a minha primeira adesão, eu não preciso fazer todo o planejamento da contratação de novo, né? Eu faço um simples pedido dentro do processo, tá? E isso, se não, a única coisa, o único detalhe é que se a adesão for depois de 180 dias da assinatura da ata, eu vou precisar fazer umas estimativas preliminares de preços atualizadas, tá? E aqui, bem rapidinho, quando eu for órgão participante, tem uma diferençazinha, que é o seguinte, quando eu faço meu DOD, eu tenho que pedir o encaminhamento para a unidade gestora dessa ata, mediante um documento que a gente tem lá na portaria 649, a gente tem que preencher uns dados específicos, levantamento de expectativa, local de entrega, estimativa do valor, mandar para a CLC para entrar no CIASG Compranet e cadastrar nossa intenção de participar na ata. Aí, se vier positivo, que a gente pode participar na ata, o processo volta para a área demandante, e a área demandante tem que esperar essa licitação terminar, para que possa fazer daí, quando for fazer uma adesão, forma a EPC e faz o planejamento da contratação com base na 773 ou na 337, se for uma compra direta, tá? Nesse aqui, eu só quero chamar a atenção que o TR e o ETP são diferentes, mas tirando isso, o fluxo da contratação ele é o mesmo, apesar dos documentos serem diferentes, o processo passa pela DIGER, passa pela SECAD, a mesma coisa, tá? E por fim, e bem rapidinho, que já estourou o tempo, quando a gente for carona, o que vai acontecer? Em tese, eu já tenho o meu DFD pronto e já tenho uma equipe de planejamento da contratação firmada. E aí, no meu estudo, eu verifico que uma das soluções é a adesão a uma ata de registro de preços. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou juntar um documento que tem lá na portaria 649, nos modelos, indicando qual que é o item que eu quero aderir, qual que é o levantamento da expectativa de consumo, a mesma coisa, estimativa de valor do local da entrega, e daí a CLC vai entrar no sistema CIAS e Compranet,
para inserir esse pedido lá dentro da ata originária, tá? E com a resposta da unidade gerenciadora dessa ata, eu vou devolver para a equipe de planejamento da contratação para essa contratação da continuidade, tá? Se o fluxo seguir o mesmo, se vai seguir o mesmo fluxo da portaria PRESI 773, né? O fluxo vai ser o mesmo. E se por alguma razão a unidade gestora lá da ata dizer que não tem como a gente aderir, a contratação vai continuar também, o planejamento vai continuar e procurando outra solução, tá? E, claro, a instrução do processo ela é de acordo com o que está na portaria 649, que ela é um pouquinho diferente. Corri nesse final, gente, desculpa, eu me perdi um pouco no tempo aqui. Eu tinha feito umas projeções que tinham dado um pouco menos de tempo. Eu só queria reforçar uma coisa, André, eu falei besteira ali. A portaria 773 de 2023, ela não prevê, desculpa, quando é TI, prevê a passagem pela CEGEP. Quando é SECOM, SSI, ela não prevê essa passagem pela CEGEP, tá? O que a gente pode conversar, e a gente pode conversar com vocês, é a gente alterar a portaria 773 e incluir oficialmente essa passagem pela CEGEP quando for da área de vocês, tá? Porque o que a gente faz hoje? Na prática, a gente faz passar o processo por vocês. Quando vem da área de vocês e por algum acaso não passou, a gente manda para a CEGEP para uma manifestação. A TI, isso já está oficializado, por isso que a gente não passa. Mas, de fato, quando é SSI e a SECOM, a gente acaba passando por vocês de forma forçada, porque a portaria não prevê. Então, é algo que a gente pode conversar depois, sim. Até naquele grupo permanente de contratações, a gente pode trazer isso para discussão e trazer a CEGEP para discussão para a gente ver se é o caso de incluir isso na portaria, tá? É isso, gente. Corri agora nesse final. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Isso, Carol. É porque também a gente começou uns minutinhos depois, então Eu você não pensei está nisso, né? Que tem a super no tempo. Tem introdução, Super no né? tempo, exato. Mas então, acho que ficamos aqui uns minutinhos. Eu vi que algumas perguntas foram colocadas ali no chat, algumas pessoas já foram respondidas pela Liliana. Muito obrigada também, que está auxiliando. E também deixo aqui, então, mais um minutinho, se alguém tem alguma pergunta mais urgente. Mas, se não, também, né, a Carol está à disposição, o grupo sempre. também. Né? Voltando só a repetir, que todos façam a sua frequência, então não esqueçam, nós chegamos a ter 81 pessoas hoje na live, então registrem sua presença. E esse material, então, ratificando, né, que esse material vai ficar disponível, assim que possível, na página para futuras consultas, e também, então, alertando os colegas que vai ter próximas lives sobre esses assuntos da contratação. Tá? Então, acho que é isso. Se ninguém tem mais nenhuma, passo ainda a palavra para a Carol, fazer despedida, mas muito obrigada a todos. Eu queria agradecer a todos. Eu estou sempre à disposição ali na Digel, acho que muita gente aqui já me conhece por causa disso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, das mais simples às mais cabeludas, que às vezes a gente não sabe nem como resolver, a gente está disponível para conversar, tá? E é isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês também, por terem se disposto a assistir um pouquinho do que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada. Olha, vamos tirar, o Sandro conseguiu tirar uma foto, vamos tirar uma foto de todos em conjunto, estamos aí com, se possível, várias telas. Tirar a primeira então, tá? Tá. Agora do segundo grupo. Agora? Do segundo grupo. São duas telas. Parabéns, Carol. Parabéns, Cláudia, Sandro também. Fechou. Excelente. Valeu. Obrigado. Joia. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. Obrigada, um abraço, gente. uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Tchau, tchau. Até mais.